Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Consulta com a Gi. Mais importante do que o que você faz é como você faz. E isso a gente pode trazer para a alimentação, para o exercício, para a mudança de estilo de vida como um todo. Não é, vou voltar, mais importante do que o que você faz é como você faz. Como você faz o exercício? Como você sai do sedentarismo para uma vida ativa? Como você inclui um hábito que você não gosta na sua rotina, sem sofrimento? Tem muitas pessoas que não gostam de beber água. E água é muito importante para a saúde, para abaixar a glicemia, para manter a glicemia normal. Gi, mas que negócio ruim. Eu não gosto de beber água, é difícil para mim, eu não tenho esse hábito, é muito difícil. Então, peraí, como é que a gente coloca o hábito de beber água na nossa vida para que não seja uma coisa penosa, difícil, sofrida? Porque se for, vai ser mais difícil. Vai ser difícil manter, vai ser difícil manter a glicemia normal, porque num estado de preocupação, de medo, de frustração, a glicemia pode subir. Então a gente traz aqui dentro do glicemia normal essa forma mais adequada de mudar o seu estilo de vida. Ei, tudo Tudo bom? bem, e você? Bom dia. Bom dia. É um prazer falar com você. O prazer é meu, que bom. Bem-vinda. Pois é, menina. Tô aqui ficando quase doida. Me conta, o que tá te deixando quase doida, Maria Helena? O que que aconteceu? Eu tenho um ano que eu tô desconfiei, assim, a minha endocrinologista falou que eu tô pré-diabética, né? Aí ela me passou o Glifage. Eu tomei o Glifage uns 3 meses e eu tenho tireoide, né? Tem problema de tireoide. Eu tomo remédio de tireoide de manhã cedo também. Aí, quando eu fui nela, na última vez que eu fui na Endro, o meu tireoide disparou, foi para 600. E ela ficou doida, né? Aí nós apuramos o que tinha acontecido e entramos em conclusão que o glifage tirava o efeito do remédio da tireoide, entendeu? Aí eu tô assim, muito preocupada, porque ela me tirou o glifage e eu tô com medo, não sei o que eu E faço. antes Eu de ela, perguntei, antes dela tirar o glifage, você refez o exame de glicemia sim, e quanto que deu? Abaixou? deu 0,9. Ela falou que eu já tô pré-diabética mesmo. Não, Eu mas esse aí vou no. é outra coisa. O de glicemia, ele dá assim, 78, 80, 90, 100. Você não lembra? Se você Não, fez? não Ou tô lembrada. Porque, se... inclusive, eu vou fazer um exame agora essa semana, entendeu? Ela me pediu novamente para retornar para ela, Sim. né? E eu perguntei a ela, mas como é que eu fico nesse período, né, do verão, né? Aí ela falou, você fica sem o remédio e tranca a boca. Mas eu falei, eu tranco a boca, doutora. Mas eu falei, agora vem verão, vem final de ano, né? Réveillon. É complicado, entendeu? Então eu tô assim, eu já tô meio atacando minha cabeça já. Ai, Maria Helena, é fácil trancar a boca, Maria? Você consegue botar um zíper aí, um cadeado? A gente faz o que pode, né? Mas tem horas que a gente sai um pouco do limite, entendeu? Que a gente também é filho de Deus, né? Pra gente Ai, Maria comer alguma Helena, coisinha. vamos lá. Doutora, não é Deixa eu fácil perguntar não, uma tá? coisa. Você fez o exame de glicemia, né? Quando você voltou nela essa última vez, e ela falou que não reverteu o pré-diabetes. Não. E ela, Ainda continua. ela suspendeu.
ela suspendeu o glifage porque ela falou que o glifage me fez mal. Precisei fazer uma endoscopia, atacou meu estômago. Nossa, foi assim, um caos O minha vida, glifage ele tem sabe? muitos efeitos colaterais mesmo. Mas assim, Então, ela não me substituiu o glifage, entendeu? mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve pré-diabetes antes desse 1 ano? Ou foi a Não, primeira vez que você foi diagnosticada com é, pré-diabetes? é a primeira vez que eu falei com ela, mas meu Deus, doutora, eu falei, que eu tenho muito problema de coração. Aí até eu brinquei com ela, eu falei, meu pai, eu falei, será que eu fui privilegiada na família? Ela falou, você foi. Eu falei, ninguém merece, né? Além dos outros problemas, ainda tem esse aqui, né? Porque assim, Maria Helena, existem algumas situações que o médico poderia prescrever o glifage num primeiro momento, mas essa não é a forma mais adequada da gente cuidar do pré-diabetes. Antes de prescrever glifagem, a gente primeiro faz uma mudança de estilo de vida. Uhum, Por sei. 6 meses. Seria Uhum, a abordagem mais adequada, tá? sei. A não ser que você tivesse realmente ali um fator de risco muito alto, que me parece que não é, tá? Não tenho, eu não sou médica, não tenho como avaliar isso agora, também com você. Mas a maioria das pessoas não precisa de glifagem num primeiro momento. E o que Uhum, eu vejo é o contrário, é quase que absoluto. As pessoas que chegam aqui para mim falando que o médico, deu pré-diabetes, já prescreve o glifagem. Infelizmente. sim, sim. E aí, tem esse médico que eu falo que é o doutor terror, doutora terror, né? Que manda trancar a boca e fala que você já tá diabético. Até eu li ali nos comentários alguém falando que o médico falou que não existe esse negócio de pré-diabetes e tá alterado já é diabetes. Gente, não é assim. Uhum, Mesmo se tivesse já na faixa do diabetes, que é acima de 126, tá? Vamos supor que a sua glicemia tivesse 128, 130, e você nunca teve a glicemia alterada, né? Ou nunca teve, sempre ali no limite, mas nunca subiu muito. Gente, é possível reverter. uhum, É possível, sim. Porque você não tá com o seu pâncreas comprometido. Se a glicemia tá em 130, seu pâncreas funciona. Então a gente precisa ajudar ele, só isso, num primeiro momento. uhum, Então, não uhum. é a abordagem mais adequada a gente já iniciar, né? O médico já iniciar com glifagem. Primeiro ele deveria falar assim para você, Maria Helena, vamos fazer uma mudança de estilo de vida, né? Vamos procurar aqui formas da gente melhorar a atividade física, melhorar sono, melhorar a alimentação, sem dieta, gente. Não precisa de dieta restritiva, não precisa de cardápio. E aí a Sei. gente olha para os hábitos e a gente faz como. Eu te falei aqui antes de eu te chamar. É como, Sim. não é o que. Uhum, Todo mundo sabe, né, Mariana? A uhum. gente sabe que precisa fazer exercício, a gente sabe que precisa É, beber água, a gente sabe que precisa comer sim, uma saladinha, né? Todo mundo é, sabe que a gente não deve exagerar na comida, que a gente não pode comer muito doce, que a gente não pode comer muita fritura, que a gente não pode comer muito industrializado. Todo mundo sabe disso. Mas o que é que está acontecendo que se todo mundo sabe, se tem tanta informação, por que que as pessoas não estão conseguindo? Por que que o consumo de industrializado está aumentando? Por que o consumo de doce está aumentando? Por que que as pessoas estão comendo mais? Por que que as pessoas estão engordando? Por que que as pessoas estão ficando mais doentes? Eu estava vendo até uma reportagem que os casos de câncer estão aumentando muito e está relacionado ao estilo de vida. Então é estilo de uhum, vida. E por que será que as pessoas não conseguem mudar? E eu acredito que é justamente por conta disso, porque chega no médico, o médico dá remédio, ao invés de conversar e entender como é que tá o estilo de vida seu, como é que tá seu estilo de vida, como é que tá seu sim. bem-estar físico, emocional, né? Como é que tá seu sono, como é que tá sua atividade física,
antes de prescrever o médico precisava ter uma conversa mais funda com as pessoas, com os seus pacientes. Mas os médicos estão muito Uhum. ocupados, né? Não dá tempo, né, Marilene? A consulta é sempre assim, né? Bem rapidinho. Toque o A única coisa que eles remedinho e falam é fecha e tranca a boca, né? tranca a Toque o remédio e tranca a boca. boca, ou, né? No seu caso, se eu tirar o remédio e agora sim, Sim. agora tem que trancar a boca. Mas trancar a boca não É, funciona, Maria Helena. Você já deve ter é. percebido. A gente nem deve fazer isso. Porque É quando a porque a gente gente não ouve. bebe Oi? também, né? A gente não bebe também. A gente Exato. não bebe, né? E quando a gente ouve isso de um médico, o médico é quase que uma autoridade, uma entidade divina, né? Para as pessoas. Ai, não posso contrariar o Uhum. médico, eu não posso. Então, aquela recomendação de trancar a boca, ela vem o quê? Com uma carga pesada pra gente. Então a gente vai para casa pensando, preciso trancar a boca, preciso trancar a boca, preciso trancar. Chega em casa tem um bolo de fubá. Ai, meu Deus, a médica falou que eu tenho que trancar a boca. Mas é só hoje, eu vou começar esse bolo hoje, amanhã eu começo. E aí acontece o quê? Come o bolo inteiro. Porque come um pedaço, já vem o quê? Um sentimento de culpa, porque, poxa, eu tinha que trancar a boca e eu não tranquei. Eu comi um pedaço de bolo. E aí vem o sentimento de culpa. O ser humano não sabe lidar com o sentimento de culpa. O ser humano não quer sofrer, não quer ter sentimento de culpa. E a gente aprendeu desde a nossa infância que o doce acalma. É só tomar uma aguinha com açúcar para acalmar. E de fato acalma. Mas a gente aprendeu e isso foi sendo enraizado na nossa mente, né, no nosso subconsciente de uma forma muito forte, de que comer acalma, né? Comer traz segurança, traz tranquilidade. E se eu estou sentindo essa culpa por eu ter comido esse pedaço de bolo, qual é a minha atitude para eu acalmar e me sentir bem? Eu como mais, Uhum. né? Eu falo, não, eu me É. permito, eu mereço, né? Semana que vem eu começo. E aí a gente entra nesse círculo vicioso de eu como, sinto culpa, eu como para aliviar a Sim. culpa, e aí eu tento fazer uma nova restrição. Eu tento trancar minha boca de novo. E aí eu não É. consigo. Aí eu sinto culpa, aí eu como, aí eu sinto mais culpa, tento trancar, e isso vai, na verdade, você entra numa espiral, né, descendente. A gente começa a afundar nesse mecanismo e começa a ficar pior. E aí É. você volta no É. médico com que cara, né? Poxa, eu não consegui trancar, eu comi É. mais, eu engordei, eu piorei, É. né? E aí, no seu E caso, Marilena, também, né? No seu caso, que você já tem uma questão da tireoide aí, fazendo um tratamento de tireoide, sim, esses hábitos que a gente precisa mudar, que eu falei agora há pouco, que é sono, uma alimentação equilibrada, atividade física adequada, beber água, né? Descansar, né? A cabeça, descansar o corpo. Todos esses hábitos, eles ajudam a reverter o pré-diabetes. Eles diminuem a glicemia, eles mantêm a glicemia estável, porque eles te fazem sentir bem. Eles fazem seu corpo ficar bem, se sentir seguro. E um corpo seguro funciona melhor. Só que ele não vai, esses hábitos, eles não vão só melhorar a glicemia. Eles vão melhorar também a tireoide, o funcionamento da sua tireoide. sim. Ah, Gi, mas eu tomo Uhum. o remédio que eu tirei a tireoide, ou minha tireoide não funciona mais, eu tomo o remédio. Eu tenho ou hipertireoidismo ou hipotireoidismo. Tá tudo bem, só que quando você tem um problema de tireoide, você vai no endócrino e ele ajusta o seu medicamento, era para estabilizar, era para melhorar. Sim. Por que que não melhora? Porque os hábitos estão inadequados. Mas veja só, não é você, Maria Helena, o problema.
porque muitas vezes, na maioria das vezes, você não sabe como fazer. Você Uhum. sabe que precisa beber Certo. água, você sabe que precisa fazer exercício, você sabe que precisa comer melhor, mas como que eu faço isso? Então, Maria Helena, para você, né, sair daqui hoje já dando esses primeiros passinhos na sua mudança de estilo de vida, de uma forma adequada, que vai contribuir para a sua glicemia, que vai contribuir também para o bom funcionamento da sua tireoide, né? Mesmo que você esteja tomando remédio, né? Ajudar o remédio a fazer o papel dele, né? E não atrapalhar, como aconteceu com o glifage, né? É, Não atrapalhar, a gente precisa pensar em algo simples, num pequeno passo que você consiga dar. Não é trancar a boca, porque não dá para trancar a boca, né? é. A gente precisa A comer, gente tranca, a né? gente precisa A gente comer. a gente tranca até certo limite, né? Porque, poxa, né? Então, Chega um mas momento que a gente chuta o balde. Ah, hoje eu vou comer, vou comer, vou comer. Aí a gente come o que ficou há 15 dias atrás sem comer. É, dá assim, uma coisa ruim na cabeça da gente, esse sabe? é, Eu vou te falar, e é esse o problema da restrição, Maria Helena. É esse o no problema. começo, Pode no falar. começo que eu descobri que eu estava assim, eu quase entrei em depressão, sabe? Eu fiquei muito ansiosa, muito com aquela coisa na cabeça, sabe? Eu tô diabética, eu falava aqui em casa, entendeu? Aí foi levando, né? E Tô olha o fazendo problema disso. tratamento também. Isso é, isso, esse é o problema. O problema não É, mexe o com o problema não é a emocional, né? pré-diabetes. O problema não é a glicemia alterada, mas a forma como os profissionais estão tratando isso, que estão tornando as pessoas mais ansiosas, mais deprimidas, depressivas em muitas vezes e frustradas Sim, porque não sim, conseguem fazer o que ele não falou, consegue. É. não é mesmo? Porque mexe com o emocional da gente, né? Queira ou Mexe. não, a gente. E E o muito. emocional, ele está intimamente ligado com a glicemia. A nossa glicemia, ela se altera com o nosso estado emocional, tá? Sim, Né? sim. Porque mexe com os Uhum. hormônios, nosso estado funciona à base de Sim. hormônio no nosso corpo. E a Uhum. insulina é um hormônio, a gente tem outros hormônios que alteram a glicemia, glucagon, né? O Sim. cortisol, que também altera a glicemia, né? Que é um hormônio liberado em estresse. E é Sim. estressante, não é, Maria Helena? E como? É E como é estressante você ter que estressante. resistir. É. É Até que, cansativo. até que agora eu tô assim mais calma, mais assim aceitando, entendeu? Mas no começo foi muito difícil, doutora, porque, nossa, mãe, eu pensei que ia enlouquecer. Até eu mandei para você um dia que você estava numa live, mandei, eu tô ficando doida. Aí você falou, não, não é assim não, não sei o quê, entendeu? Mas assim, agora eu tô mais calma, mas muito apreensiva ainda, entendeu? Eu tô meio O preocupada, que é que né? te deixou mais calma? Não, porque eu fui começando a aceitar, eu fui começando, botei na minha cabeça que eu tinha que aceitar, a tirar as comidas, entendeu? Café, essas coisas, açúcar, eu tô tomando sem açúcar, não é fácil, não é triste, tá? Bolo, eu só como aquela tirinha de bolo, aquele pedacinho, não como mais, que é como a gente mora assim na roça, assim, né, no interior. A gente é acostumado a fazer pão, fazer mentira, sabe? Né? Isso aí parei tudo, tudo. Ai, Não, não. Eu vou não te como libertar mais desse. Eu nada. vou te libertar. Eu vou destrancar essas. Eu vou te Tomara que você libertar. É assim, Maria Helena. Vamos lá. Quero te dar um primeiro passo, tá? Para você sair dessa live aqui bem tranquila, desse consulta com a Gi bem tranquila. O problema não é o açúcar. O problema não é o açúcar do café. O problema não é o bolo. Você pode comer tudo isso. Hoje eu tomei café da manhã com café com açúcar. Minha glicemia, a última vez que eu fiz, deu 78. Né? Ah, Gi, mas porque você é nova? Não.
Não é porque eu sou nova, não. Eu tenho 43 anos e tem muitas pessoas com 43 anos com a glicemia muito alterada, né? Mas a forma como o seu corpo usa esse açúcar. Se você não tem bons hábitos, e não importa a idade, porque hoje a gente tem crianças com pré-diabetes, né? Então, se você come o açúcar, seja um café com açúcar, um bolo, né, um doce, um biscoito, um sorvete, um pão caseiro. Ah, que delícia! Minha mãe faz pão caseiro. Que delícia. Mas se você come esse alimento e o seu corpo está capaz de usar esse nutriente, que o açúcar é um nutriente. Acredite, o açúcar não é veneno, o açúcar é um nutriente, né? E se o seu corpo ele está capaz de usar esse nutriente, você pode comer. E como é que o seu corpo ele fica capaz de usar esse nutriente? Não importa a idade. Não importa a idade, é possível. Se a pessoa ainda tem o pâncreas funcionando, né? Se ela tem o pâncreas, e se ela não é dependente de insulina, né? Se ela não tem, né? O pâncreas, quando ele entra em falência, a pessoa precisa tomar insulina, né? Que é o caso do diabetes tipo 1, que a pessoa já nasce com um problema onde o pâncreas para de funcionar logo nos primeiros anos de vida, né? Que é o diabetes tipo 1. E aí essa pessoa, ela tem que tomar insulina, que seria produzida pelo corpo. E não é, então ela tem que tomar insulina. E algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, com diabetes tipo 2, elas não conseguem reverter nos estágios iniciais da doença e elas podem se tornar dependentes de insulina. Não é o seu caso, Marilena. Você não toma insulina, né? Não toma, né? Não, graças a Deus, Então, não. a gente não quer deixar o corpo chegar nesse estágio. Então, o que a gente faz? A gente ajuda o corpo a fazer a ter esse metabolismo mais eficiente. A gente ajuda o seu corpo a funcionar bem. A gente ajuda o pâncreas, tadinho, né? E como é que a gente ajuda o pâncreas? Não é cortando, como muitas pessoas acreditam que é. Como muitos profissionais, infelizmente, orientam. Fecha a boca, corta o carboidrato, corta o açúcar. Para de comer. Não é assim. A gente pode continuar comendo de tudo. Comendo tudo que gosta. Pode continuar tomando café com açúcar. Pode continuar comendo pão caseiro. Pode. Mas como é que você vai fazer isso para que o seu corpo consiga usar esse açúcar e ele não fique sobrando no seu sangue? E é isso que interessa pra gente. Então, como é que a gente faz isso? Tá? Eu vou dar um geral aqui, bem rapidão, assim, fazer um resumão. E depois eu quero te dar um passo para você começar. Tá bom? Porque existe todo um processo, mas todo o processo, toda caminhada, né, ela começa com um único passo. Se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, tentar mudar tudo de uma vez, você não vai conseguir. Tá? Por isso que é importante estar sempre aqui acompanhando os conteúdos para ir dando um passinho por vez. Então vamos lá. Como é que eu ajudo o corpo a usar esse açúcar que eu como? A gente tem que movimentar o corpo. O nosso corpo tem músculos. Esses músculos precisam de movimento para que eles continuem aqui com a gente. Porque o que a gente não usa, a gente perde. É uma lei natural, né? A lei do uso e desuso. Se eu não uso aquele músculo, né? Eu tenho um músculo aqui no meu braço. Se eu não uso esse músculo, se eu não faço força com ele, se eu não movimento, não ativo esse músculo, eu vou perdendo essa massa muscular. Porque nós temos um princípio que é o da economia. Nosso corpo ele quer economizar energia. E o músculo gasta energia. Então, se eu não estou usando, por que eu vou deixar isso aqui acontece tudo, né? Automaticamente, tá? Se eu não estou usando esse músculo, por que eu vou deixar ele aqui? Não. O que o corpo faz, gente? O que o corpo faz? Prestem atenção. Ele pega esse músculo, quebra em pedacinhos e transforma em glicose para ser usada como energia.
Isso acontece também quando a gente não come carboidrato. Por isso que a pessoa perde peso rápido, porque ela perde músculo. E o músculo é pesado, ele pesa mais que a gordura, ele é igual chumbo. Chumbo, algodão. Chumbo, músculo, algodão, gordura. O músculo é pesado. Então, se eu perco músculo quando eu corto carboidrato, eu perco muito peso. Por isso que as pessoas acham que elas emagrecem, mas na verdade elas perderam massa muscular, perderam peso. É o meu E caso. aí, esse músculo, sabe o que ele fazia, esse músculo que você perdeu? Ele usava o açúcar do sangue como energia. Se eu tenho menos músculos, o açúcar acumula mais facilmente lá no sangue, porque eu não tenho músculo para queimar o açúcar. Não é que eu não tenho músculo, você tem alguma coisa, mas tem menos. Sim. Com o envelhecimento, a gente vai perdendo mais essa massa muscular. É o processo de envelhecimento natural. E a gente tem um agravante hoje em dia, que é o sedentarismo. A gente fica muito mais sentado e sentada do que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. A gente liga tudo com controle remoto, a gente anda de carro, né? A gente fica mais sentado, a gente está mais confortável. Então, se eu tô mais parado, mais parada, eu uso menos músculo, eu perco mais músculo e eu acumulo mais açúcar no sangue. Esse é um dos fatores. Então, a inatividade física, ela é um fator de risco muito importante para o diabetes. Então, o que a gente precisa? Se movimentar mais. Eu preciso fazer força, empurrar, puxar, agachar, levantar, né? Esse é um ponto importante, tá? Só que isso não pode ser feito de uma forma agressiva para o corpo, que é como muitas pessoas fazem, que é sair da água para o vinho. É como pegar um peixinho de água doce e jogar ele no mar para ele sair nadando. Ele não vai conseguir. Então, a pessoa que está sedentária, ela precisa ir incluindo atividade física na vida dela de uma forma gradativa, né? Devagar. Mas ela precisa fazer força. Ela não pode só caminhar. E aí é um outro erro que muitas pessoas cometem. Ah, eu tô caminhando 1 hora todo dia. Tava sedentária e agora tá caminhando 1 hora todo dia. Quase não faz força. Se não faz força, não ganha músculo. Não mantém os músculos. Beleza. Então, preciso fazer exercício de força. Preciso fazer caminhadas, exercício aeróbico também, tá? Mas sempre de uma forma muito cuidadosa, gradual. Então, primeiro a gente trabalha força, equilíbrio, para poder caminhar com segurança, porque senão você vai caminhar, você vai cair, vai tropeçar, vai se machucar, vai doer o joelho, vai dar fascite plantar. Eu preparo o meu corpo para a caminhada. Eu fortaleço o meu corpo para a caminhada primeiro, tá? Então, atividade física é dessa forma. Além disso, além do exercício de força, do exercício aeróbico, gente, vocês estão notando? Eu tô dando uma super aula aqui, hein? Além do exercício de força e do exercício aeróbico, a gente precisa relaxar, a gente precisa compensar esse esforço. A gente precisa fazer como muitos dos nossos ancestrais faziam, que era tirar uma siesta, pôr as pernas para cima, descansar. Hoje a gente quase não tem permissão, não se sente merecedor do descanso. É como se descansar fosse uma afronta à produtividade, à modernidade. A gente precisa aprender a descansar. Muitas vezes no meio do dia, que a gente levanta às 6 da manhã, 7 da manhã, né? E vai dormir 10 horas da noite, 11 horas. Isso eu tô falando um padrão assim, ó, ok, porque tem gente que levanta muito mais cedo, dependendo, tem gente que tem que pegar muitas horas de trânsito para trabalhar, né? 2, 3 ônibus, tem que acordar 4 horas da manhã para estar no trabalho às 8, né? E chega muito tarde em casa. Então,
a vida tá toda descompensada e essa pessoa não consegue descansar. Não consegue descansar o corpo, quanto mais a cabeça. Então, a gente precisa de descanso, gente. Precisa fazer alongamento. Para no meio do dia, faz um alongamento. Dá uma esticada no corpo, põe a perna um pouco para cima. Não vai acontecer nada de mal. O mundo não vai parar de girar por conta disso, né? Então, a gente precisa se permitir descansar, alongar. Uhum. É. Então, isso só de exercício eu falei aqui por enquanto. E já é Uhum. muita coisa, assim, muito importante. Sim, Agora, sim. um primeiro passo, né, em relação a isso. Me conta, Maria Helena, para eu poder te dar esse primeiro passo. Porque, assim, o primeiro passo é sempre a partir de onde você está, né? Então, de É, repente, o primeiro passo para você não é o primeiro passo para outras pessoas que estão assistindo aqui essa live. Então, me sim. conta, Maria Helena, como é que está a sua atividade física hoje? Olha, eu agora nesse verão dei uma relaxadinha, porque a gente quase não fica em casa, tá saindo um pouquinho, né? Mas eu faço uma caminhada, eu faço pilates, O entendeu? que que você está fazendo Pilates. neste momento, assim, nas últimas 2 semanas, essa semana? Como é que está a atividade física? Não, essa semana eu tô parada, porque eu fui viajar, cheguei, entendeu? De uma viagem, já estou programando já para outra agora, semana que Joia. vem. Então, estou Então, meio não vai dar para você ir abandonada, para né? academia, não vai dar para você se organizar, né? Fechar pilates com ninguém, É, né? essa semana eu tô meio assim, me dedicando mais à viagem, entendeu? Então, vamos lá. É isso que importa. É isso que importa. Adianta eu falar para você, Maria Helena, você precisa fazer exercício 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, pilates 2 vezes, caminhada 3 vezes. Adianta eu falar isso para você nesse momento? Você vai conseguir fazer? É, essa semana Não acho que vai. não. Só que essa semana importa para sua mudança de estilo de vida. Essa semana importa para sua glicemia, para sua saúde. Porque se a sua glicemia ficar muito alterada essa semana, vai aparecer no exame lá na frente, Ah, tá? vai. Tenho certeza que Né? Então, a uhum. gente começa hoje. Qual que é o primeiro passo que você dá hoje, Maria Helena, que você pode dar hoje? Eu falo que o nosso corpo ele precisa estar bem, né? Você precisa estar tranquila para sua glicemia funcionar bem. Então, a primeira coisa, eu quero tirar esse peso de você, de que você tem que fazer a caminhada, de que tem que fazer o exercício essa semana. Não é isso. Como é que você começa a movimentar? Você precisa movimentar o seu corpo. Então, eu vou te dar aqui uma orientação com relação a isso, que é muito importante, tá? Depois que você ajeitar isso, aí você pensa em alimentação. Não precisa cortar nada. Pode tomar o seu cafezinho com açúcar. Sem culpa, sem medo, porque a culpa faz mal. A culpa piora a situação, tá? Mas depois eu te dou uma dica mais com relação a comportamento alimentar. Mas aí a gente, vamos voltar aqui para atividade física. O primeiro passo que você pode dar para você se sentir bem e movimentar seu corpo, Maria Helena, é fazer alongamento. Você sabe fazer alongamento? Aquele alongamento simples, assim, esticar o corpo para frente, Ah, esticar os sim, braços para sim, cima, sim. né? Puxar um pouquinho para o Uhum. pescoço para um lado, Sim. para o outro, segurar numa cadeira. Pode pedir ajuda se você não conseguir puxar a perna para trás. Você consegue fazer isso aqui, ó? Consigo, Consegue pegar o pé assim, puxar? consigo, Consegue? Então tá. consigo, Porque tem gente que não consigo. consegue, tá, gente? Quem não consegue pode pedir ajuda, pode fazer na cama, tá bom? Deitado. Mas quem consegue, no caso, você consegue, Marilena? Pega, puxa a pontinha do pé para trás para você alongar os seus músculos. Né? Senta na cama ou no chão, em algum lugar que você consegue. Tem gente que não consegue sentar no chão, então pode sentar na cama. Tenta esticar as pernas, enrolar o corpo para frente, afasta um pouquinho as pernas, enrola o corpo para frente, né? Junta a sola do pé, segura a sola do pé e tenta abaixar os joelhos, né? O pessoal conhece como borboleta, né? Aquele exercício da borboleta que você segura a ponta do pé e abaixa os joelhos.
né? Alongar. Quando você alonga, o seu corpo ele oxigena mais, né? O sangue movimenta mais. Isso ajuda a remover o açúcar do sangue. Você está mostrando para o seu corpo que você tem músculos, que seus músculos estão aí, estão ativos. Você está ativando os seus músculos. Tá? Então começa por aí. Pode ser, Maria Helena? Você consegue fazer uns 10 minutinhos de Consigo. alongamento todos os dias, assim? Ou de manhã? Ó, Inclusive a minha a hora que cardiologista. você conseguir. Ou de manhã, não consigo 10, 5 minutos. A hora que você acorda, ou a hora que você vai dormir. Inclusive, a minha cardiologista, que eu tenho problema de coração, já fiz cirurgia, né? Ela falou para mim fazer como se eu tinha escada em casa. Falei, sim, eu tenho. Aí ela falou, você sobe escada todos os dias, não precisa subir 3, 4 horas. Faz assim, ela falou, uns 20 minutos, ou umas 20 subidas, umas 20 descidas, já te ajuda muito, ela falou. A escada, né? Sim, Eu moro sim. assim, eu tenho uma escada para subir em casa, né? Então eu subo Faz também a escada, desço, sou assim ótimo. devagarzinho, Excelente. devagarzinho, Mas eu porque quero que também você. Ó, excelente. Se você já sobe escada, tá tudo bem. Ótimo. Faça, sim, tá? sim, Mas eu não quero que você deixe de fazer o alongamento. faço É sim, mais. sim, Sabe por posso, quê? A escada, ela vai fortalecer. Ela é excelente. Mas você precisa compensar, porque o exercício de escada, ele aumenta o estresse no muscular, tá? Então, ótimo, a gente precisa fazer, é importante, tá? Pode fazer. Se você consegue fazer, colocar na sua rotina antes de viajar, essa semana já, ótimo. Não precisa exagerar. Eu acho que 20 minutos ou 20 subidas já é bastante. Eu não sei quantos degraus são. é, dá uns 20 degraus. Então, umas 2 vezes que você subir e descer já tá bom, tá? Hum, Duas, o três coração pega vezes na ali, você tem boca. que sentir o seu coração, tá? É, Tem que sentir, não é para é, cuidado é. para não exagerar. Mas a gente Hum, precisa compensar esse esforço. A gente precisa tranquilizar, a gente precisa acalmar o nosso corpo para o pâncreas funcionar bem, para a insulina poder fazer o trabalho dela bonitinho. A insulina que é o bom. hormônio que tira o açúcar do sangue. Só que ela só vai fazer Uhum, isso se você estiver tranquila, sei. tá? Por isso que é importante Sim. fazer os alongamentos, porque os alongamentos, eles vão, além de ativar os seus músculos, além de melhorar a circulação do sangue, eles vão ajudar a acalmar a sua mente. Eles vão ajudar você a perceber a sua respiração. Eles vão ajudar você a diminuir os batimentos cardíacos durante o dia. Eles vão Uhum. ajudar a dormir melhor. Tudo isso vai melhorar a sua glicemia, Que bom. tá bom? Então, Certo. exercício, Maria Helena, comece por aí. Comece Uhum. pelos alongamentos para relaxar, para compensar o estresse nosso do dia a dia, tá bom? Uhum. E aí, Certo. Hoje mesmo. vou, voltando com relação à alimentação, eu falei, não precisa cortar nada. Qual é o passo que você pode dar que é muito, muito, muito importante para a sua glicemia, para você reverter o pré-diabetes? É você evitar comer o açúcar isolado. Vou dar um exemplo. No meio da manhã, dá aquela vontadinha, às vezes, de tomar um cafezinho. Você gosta de café com açúcar. Não toma só o café com açúcar. É importante você combinar esse alimento que tem mais açúcar, que pode ser um bolo, né? Que o bolo tem bastante açúcar, tem bastante farinha, o café, com um alimento que tenha mais proteína, mais gordura e mais fibra. Vou te dar um exemplo. Quando você for comer, tomar o seu cafezinho, você pode acompanhar o cafezinho, aí pode ser antes ou depois, de acordo com a sua preferência, de uma fruta mais fibrosa. Pode ser
também um pão com queijo, um pãozinho, um biscoito com queijo. E aí você toma um cafezinho, né? Evitar tomar esse cafezinho isolado. Então, se você toma café da manhã e você gosta de café com açúcar, esse café da manhã, ele precisa ser mais completo, ele não pode ser só bolo e café. Não é que não pode, até pode, tem algumas condições que pode. Por exemplo, hoje eu fui na academia de manhã, eu fui fazer exercício de manhã. Aí é legal, eu posso comer só um bolo simples mesmo, um bolo que eu tinha aqui hoje era um bolo de cenoura, eu posso comer um bolo de cenoura com café e ir para academia, porque o meu corpo ele vai usar esse açúcar, não vai ficar no meu sangue, tá? Agora, se eu tô na minha casa, né, no meio da tarde, que o nosso corpo ele já vai entrando num processo de preparação para dormir, você não precisa mais de tanta energia porque você vai dormir. Daí não é legal você comer só um bolo cheio de açúcar com café com açúcar, Uhum. tá? Então, o que a gente faz com esses alimentos que têm mais açúcar? A gente coloca de sobremesa. Então, gosta de tomar um cafezinho? Só um cafezinho puro com açúcar? Sobremesa do almoço. Uhum. Gosta de Certo. tomar um cafezinho com açúcar? Junto no seu café da manhã, aquele café da manhã, de repente, com um pãozinho com ovo. Ovo é proteína e gordura. Então, se eu combino esse ovo, né, esse pão, que é carboidrato, que pode ser pão francês, né? Cada lugar tem um nome, esse pãozinho francês, né? Mas que é o pão francês. Se eu pego e combino esse pão francês com manteiga, né? Ou com um pedaço de queijo. E também como ali uma fatia de mamão com aveia, com granola. O que eu tenho nesse café da manhã? Eu tenho carboidrato, tenho proteína do queijo, tenho a gordura, que geralmente o queijo tem gordura, tenho a fibra da aveia e do mamão. E aí, o que eu faço? Eu tomo um cafezinho com açúcar. Mas não vou tomar 200 ml de café com açúcar. Eu vou tomar uma Uhum. xícara. Uhum. E aí, eu não vou tomar essa Uhum. xícara de café com meia xícara de açúcar e meia de café. Não é mesmo? O que eu faço? Eu Isso. Uhum. coloco o mínimo de açúcar ali, que o meu paladar fica mais gostoso pro meu paladar. Então, eu sempre Uhum. coloco de menos. Eu não coloco ali 2 colheres de café de açúcar, né? 2 colheres de açúcar. Não, eu coloco um pouquinho, ponho o café, dou uma mexidinha e experimento. Ainda tá meio amargo, Uhum. né? Será que eu fiz o café muito forte? Né? Eu posso diminuir um pouquinho do pó, para deixar ele menos amargo. Ou comprar um outro café, que eu sinto ele menos amargo, não preciso colocar tanto açúcar. E aí eu coloco, tá meio amarguinho, posso colocar mais um pouquinho de açúcar. Coloco mais um pouquinho, sempre de pouco. Aí eu experimento. Agora eu já consigo tomar. Ele tá com açúcar, mas ele não tá super açucarado, né? E eu tô consumindo esse café junto com outros alimentos. O que vai acontecer Uhum. nesse caso? Por que isso é importante? Porque quando eu tomo esse café com açúcar, junto com outros alimentos que têm proteína, gordura e fibra, a minha digestão ela fica mais lenta. Se a digestão está mais lenta, o açúcar que vem dessa alimentação, ele entra devagarinho no sangue e o pâncreas trabalha mais devagar e vai liberando insulina aos poucos. É pouco açúcar, eu libero pouca insulina. A digestão mais Entendi. lenta, açúcar mais devagar no sangue, meu pâncreas trabalha mais devagar. A insulina, um pouco de insulina que o corpo libera, já consegue dar conta desse açúcar. E aí eu não vou ter problema com o meu açúcar. O meu açúcar no sangue vai ficar estável. Vai ficar pouco açúcar no sangue, não Uhum. vai fazer mal. Uhum.
E aí, junto com Sei. isso, tem lá meus músculos, né? Que a gente já conversou aqui, que eles vão estar ativos. E aí a insulina trabalha menos ainda. E aí o meu pâncreas trabalha menos ainda, ele precisa liberar menos insulina, porque eu tenho músculos que ajudam o trabalho da insulina. Eles Certo. ajudam a tirar esse açúcar do sangue. Entende? Deu para entender? Sim, deu para entender. Muito bem. Então, Maria Helena, é só evitar tomar esse açúcar com café, com muito açúcar, né? Ou tomar muito Sim, café com sim. açúcar, né? Aí eu ponho um pouquinho açúcar no café, mas eu tomo meio litro o dia Sim. inteiro, né? Fico tomando café toda hora. Aí não é bom Uhum. também. E, Uhum. e evitar também os alimentos muito açucarados e isolados. Muitas vezes as pessoas se enganam, porque elas almoçam e falam, ai, não vou comer doce, não vou comer doce, não vou ter que trancar a boca, vou ter que fechar a boca. E aí dá umas 3 horas da tarde, ai, que vontade de comer um doce, ai, eu vou comer um doce, vou comer só um pedaço. E aí Uhum. vai lá, come só um pedaço de doce. E aí o que que acontece? É um pedaço pequeno? É, mas é só doce, é praticamente só açúcar. E aí você come esse açúcar, o que que acontece? O açúcar cai, a digestão é rápida. Qual que é o problema do carboidrato simples, do pão branco, do bolo cheio de açúcar, do café com açúcar? A digestão é rápida. Digestão rápida, o açúcar no sangue vai lá para cima. E aí o seu Uhum. pâncreas, coitado, tem que ralar de trabalhar, tem que liberar muita insulina para dar conta, porque o açúcar não pode, ele sabe, seu corpo sabe que o açúcar não pode ficar alto. E aí o que acontece? Ele tem que liberar muita insulina para dar conta desse açúcar. E isso, com o passar dos anos, cansa o seu pâncreas. Esse órgão tão importante, ele vai ficando cansado. Ele vai começando a produzir menos insulina, porque ele não dá conta, né? A insulina, e aí também entram outros fatores que eu não vou falar agora, porque senão a gente vai extrapolar muito nosso horário, mas essa insulina, ela não consegue mais fazer o trabalho dela. Tem uma resistência à insulina, algumas pessoas já devem ter ouvido. Eu tenho resistência à insulina, mas é por causa dos maus hábitos, não é culpa do açúcar. São os Sim. maus hábitos que estão causando essa resistência à insulina. E aí o seu pâncreas, ele tenta compensar essa dificuldade liberando mais insulina. E aí vai fazer o exame de insulina, dá lá nas alturas a insulina, né? Mas é uma tentativa do seu corpo de compensar essa dificuldade. E aí, com o passar dos anos, o seu pâncreas também vai cansando. E aí ele pode ir à falência e aí sim precisar de remédio, de insulina para ajudar, né? Esse pouquinho que o pâncreas está trabalhando. Então a gente tem que cuidar disso, a gente tem que ajudar o pâncreas a fazer o trabalho dele. Então evitar comer muito açúcar, né? E evitar comer só açúcar isolado. Isso Uhum. é são os primeiros passos. É lógico que entra uma manutenção, entra outras questões aí que a gente poderia falar e que eu venho falando ao longo das semanas, das lives, né? Mas se você conseguir dar esses primeiros passos, você vai ver que já vai melhorar muito. Depois a gente entra Sim. numa manutenção, né? Numa melhoria contínua, Uhum. que é o que os meus alunos Uhum. aprendem, né? A melhoria contínua. Mas se você der esses passos, Maria Helena, fazer os alongamentos e parar de Uhum. tomar um cafezinho isolado, né? Comer o doce isolado, aí Uhum. tudo vai melhorar. Você vai ver. Graças a Deus, tomara. Tá bom? Te Espero que ajudei. sim. Nossa, mãe, como? Te agradeço Eu vou muito. deixar Foi muito salva. Quero agradecer a presença de todos vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau, pessoal.